Otávio Tradi, a pergunta que muita gente está fazendo, Otávio, porque primeiro o Corumbaense foi punido, é muito importante a gente ressaltar isso, porque em outros momentos vários clubes não foram e houve-se uma sensação de injustiça. O primeiro ponto é que o Corumbaense foi punido, mas o grande questionamento é o seguinte: se o Vandinho tivesse feito gols em todos os jogos como ele fez no primeiro, e ele tivesse decidido os jogos para o Corumbaense, aí ele pegaria pena máxima? Boa noite, é um prazer falar contigo. Abre para nós só o microfone aí, para cima, isto. Agradeço a cobertura do Sport MS, isso fortalece o nosso futebol. Eu que sou apaixonado por futebol desde criança, acompanho o Campeonato Sul-Mato-Grossense e hoje é um caso que, para nós que gostamos de futebol, a gente procura estudar o máximo possível para não cometer nenhum tipo de injustiça. E como eu falei no meu voto, nós tínhamos ali duas opções ao meu ver: menos 6 ou menos 16. Matematicamente eu não consegui entender a tese do menos 10 pontos. Nem eu. Pois é. E tendo em vista a dificuldade que hoje nós temos aí perante o nosso futebol sul-mato-grossense, eu vejo com bons olhos a razoabilidade. Acho que menos 16 poderia interferir de maneira muito direta no campeonato, e o que a gente quer ver agora, depois desse julgamento, é a bola rolando. Desculpa, quando vocês votam, vocês pensam no campeonato ou tem que pensar na lei? Pensar na lei com o princípio da razoabilidade, pensando no campeonato. Quem faz o voto aqui, no meu entender, o Corumbaense já foi punido pelo menos 6. Ou seja, não é uma decisão que fortalece um ou outro clube. Eu entendo que a penalidade imposta, ela não pode ser maior do que a própria pena. Então esse foi um entendimento meu durante todo esse processo, que realmente traz uma possibilidade para o retorno do futebol, só aguardando a questão da pandemia. Doutor, como todo jornalista, duas em uma, né? Pergunta duas em uma. Mas se há previsão legal de perda de 16 pontos, aonde você enxerga que a penalidade é maior que a pena? E segundo, não aplicar menos 16 pontos não beneficia o infrator? Isso não está ajudando o infrator? Porque ele sabia, porque o infrator foi avisado, não esteve presente no seminário que o próprio TJD, junto com a federação, organizou, explicando como seria, de que forma seria. Isso não é uma maneira de o infrator sair impune? Não é o entendimento que eu tive nesse julgamento, até pelo fato de que o primeiro jogo foi cumprido como suspensão automática, tem o segundo jogo que deveria, na verdade, ser cumprido, ele perdeu, o clube perdeu tanto o ponto referente à punição, quanto o ponto referente à vitória naquela partida. Então eu creio que há sim a possibilidade de ver como razoável este julgamento, mesmo discordando do relator, Dr. Marcelo. Doutor Otávio, obrigado por atender a Rádio Sport MS. Infelizmente, para minha tristeza, acabei sabendo aqui que o senhor é operariano, eu lamento muito. Peraí, isso é um pensamento seu. Vai. O senhor é o único operariano da família? O que acontece isso? É o único da família atrás que é uma pessoa sensata. Doutor, doutor. Entendeu? Aqui no tribunal não tem clube. Nós temos que analisar, como eu falei para o presidente, inclusive, se futuramente tiver algum caso de maneira bem, inclusive documentado isso, doutor Patrick, de maneira direta ao operário, eu iria pedir a minha licença, não pelo fato
de que iria tender ao clube, ao Operário Futebol Clube, mas pelo fato de que a lisura do tribunal ela vem em primeiro lugar nesse momento. Mas isso seja feito a toda a sua família, né? Todo mundo sabe que é comercialino. Eu presenciei um julgamento do comercial, quando o comercial caiu, ele foi julgado, o presidente era o Manuel Afonso, o Marcos Trade, hoje o prefeito era o auditor, e ele votou pela punição do comercialino. E a gente vê o Marcos Trade, o prefeito, voando na grade no estádio. Entendeu? Então, isso é impessoalidade no caso do profissional. Com certeza. Eu estou iniciando a minha vida, tanto profissional, quanto política, e quanto de idade, né? Porque eu sou jovem, né? Tenho 34 anos, não tão jovem assim como foi quando eu entrei na política, mas fico feliz de estar participando do Campeonato Sul-Mato-Grossense, acompanho os jogos que não são só os jogos de clube preto e branco, mas jogos também de toda o campeonato. Adoro, cara, ir no Morenão. Eu não peguei aquela fase do comercial e do Operário disputando o Campeonato Brasileiro, mas eu peguei o início da minha vida futebolística. Eu peguei o Morenão cheio. Eu lembro muito bem, quando criança, gostava muito de ir. E o que a gente tem que prevalecer nesse momento, inclusive com a presidência do Dr. Patrick e uma composição de advogados que analisam do ponto de vista da legislação, mas também analisam do ponto de vista da razoabilidade, como eu falei para você. Então, parabéns ao Sport MS, que está aqui acompanhando esse julgamento, e que a gente possa dar continuidade, não só a nível municipal, aqui, a nível estadual, perdão, ao nosso Campeonato Sul-Mato-Grossense, mas a nível nacional, né? A gente viu, eu tenho acompanhado alguns campeonatos na Europa que estão retornando. Pelo amor de Deus, Celinho. Sem torcida, com alguns distanciamentos, e é triste a gente ver, né, o estádio daquela forma, né? Parece que é treino quando se assiste pela televisão, mas o negócio é que lá na Europa eles estão na curva descendente já, né? Nós estamos atravessando uma curva ascendente agora. Então, assim, eu vejo com olhos assim um pouco desanimador nesse retorno do campeonato. Inclusive, nós como vereadores lá temos recebido muita indagação do futebol amador, do futebol do terrão, do futebol dos campos daqui de Campo Grande, que querem retomar, né? Agora, o futebol em si é um esporte de contato físico, não há como você limitar, distanciar. 5 metros cada um. Pois é. Então, assim, é uma complicação, mas que a gente vai ter que enfrentar passo a passo, e eu creio que hoje foi o primeiro passo para o retorno do campeonato. Doutor Otávio, muito obrigado. Viu? O microfone da Rádio Sport MS sempre aberto para você. Eu que agradeço e parabéns pela cobertura de vocês, e que a gente possa ter aí um final de semana excelente para todos nós, e aguardar a federação agora para ver o que nós vamos fazer com o futebol.